Olá, meu nome é Guilherme Werner e nós estamos em mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain. Hoje nós vamos falar dos dados do primeiro trimestre de Belo Horizonte e Nova Lima, um importante mercado para o Brasil. Os dados que eu vou mostrar para vocês aqui é um pequeno resumo de um amplo estudo e um amplo relatório que é feito mensalmente para os amigos do Sinduscom Minas Gerais, para o pessoal da Comissão da Indústria Imobiliária lá do Sinduscom Minas Gerais, encabeçado pela assessora econômica Ieda, pelo Renato Michel e pelos demais amigos do Sinduscom Minas. Então, para você que quer ter acesso a esses relatórios completos e a dezenas de outras informações e benefícios que o Sinduscom disponibiliza para os seus associados, nós sempre recomendamos que você se associe ao sindicato e à sua entidade local, nesse caso o Sinduscom Minas, que vocês podem ver aqui abaixo o link do site do Sinduscom Minas Gerais, que disponibiliza, como eu disse, esse trabalho mensalmente para os seus associados. Começando então falando um pouco do mercado de Belo Horizonte, o primeiro dado que faz sentido nós analisarmos é a retomada que a cidade possuiu nos últimos meses quanto aos lançamentos imobiliários. No slide 7 fica muito claro, nesse slide aqui, em uma análise acumulada de 12 meses, a retomada do volume de unidades lançadas residenciais na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima. Ao final de março, nós atingimos então essa análise em 12 meses de 3.157 unidades, ou seja, em 12 meses, março 19 e março 20, foram 3.157 unidades lançadas. Veja que a cidade de Belo Horizonte, nessa análise aqui desse gráfico que a gente fez um recorte desde março de 2016, a gente foi tendo uma queda ali em janeiro de 18, atingiu um mínimo histórico de 1.759 unidades lançadas e agora uma projeção de retomada interessantíssimo para o mercado de Belo Horizonte, atingindo suas 3.100 unidades lançadas em 12 meses. Em decorrência do que a gente viu no slide anterior, até de um baixo volume de lançamentos nos anos anteriores, se comparado agora, o estoque da cidade, a oferta final da cidade de Belo Horizonte e Nova Lima vem caindo desde que nós analisamos mensalmente esse mercado para o Sinduscom Minas Gerais. No slide 8 nós conseguimos ver a série histórica da oferta final de apartamentos, de imóveis residenciais na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima. Olha que interessante, lá em março de 16 tínhamos 5.897, praticamente 6 mil unidades em estoque. Isso veio mal ou bem caindo trimestre a trimestre, teve um picozinho ali em julho de 2018, voltando para patamares de 5 mil, e desde então só tivemos queda, chegando a patamares de 3.500 unidades, que nós estamos hoje, 3.488 unidades. Uma conurbação grande entre Nova Lima e Belo Horizonte, que dá uma densidade alta, um mercado muito, muito grande, um mercado potencial altíssimo, com estoque de 3.500 unidades, um estoque visto em cidades de bem menor porte populacional do que Belo Horizonte e Nova Lima. Então, o primeiro ponto que faz sentido nós detalharmos aqui nesse bate-papo que nós estamos tendo é o baixo volume de estoque da cidade de Belo Horizonte e Nova Lima, se comparado a demais mercados. Outro dado que faz sentido a gente analisar para entender essa movimentação atual do mercado de Belo Horizonte é o volume de empreendimentos lançados. Lembrando que esses dados que nós estamos mostrando fazem referência ao primeiro trimestre de 2020, ainda antes do avanço mais considerável da pandemia da Covid-19 no Brasil. Então, os dados ainda pouco afetados. Possivelmente no próximo trimestre a gente vai ter isso de forma mais clara sobre o impacto nas vendas que a Covid teve lá no mercado de Belo Horizonte. Então, no slide 9, a gente tem os empreendimentos lançados por padrão, somando BH e Nova Lima. Tivemos aí no primeiro trimestre um volume bem expressivo, o maior volume lançado desde o terceiro tri de 2018. Tivemos 17 empreendimentos lançados. Nesse gráfico vocês podem ver a segregação de empreendimentos lançados do padrão econômico, que são os vermelhinhos, que são empreendimentos Minha Casa Minha Vida, e os empreendimentos de demais padrões, que são os empreendimentos na barra cinza. Então, obviamente, o maior mercado do padrão econômico na região de Belo Horizonte está fora de BH e de Nova Lima, está em cidades componentes aí da região metropolitana, mas não essas duas que nós estamos tratando aqui. Dito isso, o primeiro trimestre de 2020 teve 17 lançamentos, sendo 3 Minha Casa Minha Vida e 14 em demais padrões. Isso mostra uma retomada, sinalizava uma retomada de lançamento
e da confiança do empresário em colocar produtos na rua no início desse 2020, que possivelmente vai ser alterada ou menos postergada por conta da pandemia. Mas o fato é que o primeiro trimestre de 2020, em volume de empreendimentos lançados, superou os trimestres imediatamente anteriores ao longo de 2019, sendo o maior volume colocado aí visto ao menos nos últimos 2 anos. E embora o volume de empreendimentos foi substancialmente maior do que os trimestres anteriores, isso não aconteceu da mesma forma e a mesma diferença não foi vista em volume de unidades. As unidades se mantiveram estáveis em termos de unidades lançadas, ao redor de 900. Tivemos aí, como vocês podem ver no gráfico 10, 912 unidades lançadas. E veja que a fatia aqui dos empreendimentos econômicos, né, dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, a partinha vermelha, é muito mais considerável do que o volume de empreendimentos. Então tivemos 3 empreendimentos nesse primeiro trimestre de 2020 lançados, ligados ao Minha Casa Minha Vida, e esses 3 empreendimentos somaram metade do que foi lançado dos 17 empreendimentos lançados no primeiro trimestre na cidade de Belo Horizonte. Foram 483 unidades Minha Casa Minha Vida, ante 429 dos demais padrões. E tudo sinalizava nesse primeiro trimestre para uma estabilização ao redor de 900 unidades por trimestre lançadas, né? Se a gente comparar aí também ao ano de 2019, a gente estava posicionando nesse ritmo maior de lançamentos de volume de unidades, ao redor de 900 por trimestre, superior ao que a gente viu ali no primeiro, segundo e terceiro trimestre do ano de 2019, que trabalhou com patamares aí de 450 a 700 unidades lançadas por trimestre. Já em termos de VGL, ou seja, o volume geral do que foi lançado no mercado de Belo Horizonte, a gente vê uma discrepância maior se comparado ao quarto TRI de 19. Então, o primeiro TRI de 2020 lançou 527 milhões em unidades residenciais verticais, ante 337. Vejam que em volume de unidades era muito similar, 920 para 912. Mas em VGV um salto bem grande, o que denota que a tipologia dos empreendimentos lançados agora no primeiro trimestre é uma tipologia com ticket médio mais alto do que a gente viu no final do ano de 2019. Então os empreendimentos colocados agora ligados a estratos mais altos de renda, acarretando no VGL de 527 milhões, sendo que apenas 98 milhões ligados ao programa Minha Casa Minha Vida. Em volume de unidades vendidas, temos algumas pontuações bem importantes a serem colocadas. A primeira que vocês podem ver no slide 13, se a gente analisar a última coluna ali, nós estamos com 934 unidades vendidas já líquidas de distrato no primeiro trimestre de 2020, nas cidades de Belo Horizonte e Nova Lima. Embora haja uma pequena queda se comparado ao quarto TRI de 19, faz sentido a gente analisar e comparar o primeiro TRI de 19 com o primeiro TRI de 20 quanto aos produtos fora do Minha Casa Minha Vida. A gente tinha lá no primeiro TRI de 19 408 unidades vendidas fora do programa Minha Casa Minha Vida e chegamos a 623 agora. Isso dá um aumento de 52,7%, né? Então mostra justamente que os produtos SBPE e os produtos fora do Minha Casa Minha Vida tiveram um incremento bem interessante em termos de vendas na cidade de Belo Horizonte, diminuindo a dependência do Minha Casa Minha Vida para esse mercado. Em contrapartida, as unidades ligadas especificamente à Minha Casa Minha Vida, se comparado ao primeiro TRI de 19 com o primeiro TRI de 20, tiveram uma queda de 12%, né? Isso não necessariamente ligado à demanda, algum fator mais acessibilidade a preço, etc., mas possivelmente também ligado a questões de funding do programa e de uma maior dificuldade de repasse. Então isso acarretou em uma queda de 12%. Como eu falei há pouco que a dependência das unidades Minha Casa Minha Vida perante o montante vendido na cidade tem diminuído, naturalmente o VGV tem crescido, né? Embora tivemos ali uma queda em volume de unidades vendidas, se comparado ao quarto TRI 19, o VGV cresceu. Então o ticket médio das unidades absorvidas ao longo do primeiro trimestre de 2020 foi maior, denotando uma retomada mais acentuada em vendas para produtos ligados a padrões mais médios e altos na cidade de Belo Horizonte. Então tivemos aí, no primeiro trimestre, cerca de 733 milhões vendidos, como vocês podem ver no slide 14, e isso foi o melhor trimestre em performance de vendas, em VGV, desde o início de 2019. Né? Então estamos vindo numa crescente até então do volume geral de vendas, do VGV vendido por padrão na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima, alcançando a marca de 733 milhões ao final de março. Como que está o preço médio na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima? Se nós passarmos uma régua em todos os padrões, em todas as localidades
da cidade de BH e Nova Lima, nós chegamos a um preço de R$ 8.656 por metro quadrado privativo. Um excelente preço médio, inclusive se comparado a demais capitais brasileiras, do Sudeste, do Sul, né, grandes capitais brasileiras, Belo Horizonte tem um preço médio muito interessante. E esse 8.656 por metro quadrado é resultado do incremento, se comparado 12 meses, de 3,8%. Então, o preço médio da cidade de Belo Horizonte valorizou, se comparado um ano, né, se comparado 12 meses, 3,8% foi a variação de preço na cidade. Há pouco eu falei que a cidade de Belo Horizonte tinha aproximadamente 3.500 unidades em estoque, né, que inclusive se comparado a demais capitais brasileiras, a cidades de mesmo porte proporcional, é um estoque consideravelmente baixo, não denota falta de empreendimentos, mas é um estoque saudável, vamos falar assim. E como que está esse estoque dividido por padrão? Então no slide 17 nós conseguimos ver isso. Olha lá. Tínhamos ao final de março de 2020 335 empreendimentos à venda direto dos empreendedores em Belo Horizonte, ou seja, no seu ciclo primário. Sendo 26 deles empreendimentos Minha Casa Minha Vida, né? Que é o maior estoque por padrão da cidade. 1/3 do estoque da cidade de Belo Horizonte hoje são de unidades Minha Casa Minha Vida. Temos 1.155 unidades Minha Casa Minha Vida. Outro importantíssimo mercado que faz sentido nós pontuarmos aqui em Belo Horizonte é a penetração e a fatia que o mercado de luxo representa perante toda a cidade. Lembrando que aqui, unidades de luxo, nós consideramos unidades com ticket médio entre 1 e 2 milhões. São 58 empreendimentos à venda de luxo na cidade de Belo Horizonte, que tem à venda ali pouco mais de 500 unidades. É um mercado que movimenta uma grande fatia em termos de VGV na cidade, sobretudo por conta de tickets médios altos. É um mercado com uma boa penetração e com um bom histórico de liquidez na cidade de Belo Horizonte, tanto o luxo quanto o super luxo. E se eu segregar aquelas 3.500 unidades, arredondando por tipologia, a gente está falando que 57,3% delas são unidades 2 dormitórios, né? Não estamos falando aqui por padrão, estamos falando apenas por tipologia. 2.000 unidades das 3.448, como vocês podem ver no slide 18, são de unidades de 2 dormitórios. O que chama atenção nesse quadro aqui de oferta lançada e oferta final por tipologia é justamente a tipologia de 1 dormitório. Nós temos apenas 85 unidades de 1 dormitório à venda na cidade de Belo Horizonte, o que representa 2,4% de todo o estoque da cidade, né? Já na outra ponta, as tipologias de 4 dormitórios, foram lançados 2.600 apartamentos, 2.619 apartamentos de 4 ou mais dormitórios, dos quais restam à venda 523, ou 20%. Então, a disponibilidade média do que está à venda hoje perante o que foi lançado na cidade de Belo Horizonte é de 19%. Uma disponibilidade boa, saudável, né? Então, de tudo que foi lançado, tudo que foi colocado no mercado, restam à venda apenas 19%. É uma relação aí saudável que se encontra em quartis de absorção, se comparado a um painel mais nacional, a um bom posicionamento de relação oferta final, ou seja, o estoque do que foi lançado, da oferta lançada da cidade de Belo Horizonte. Se segregarmos por padrão o preço, nós vimos há pouco que o preço de Belo Horizonte é em torno de R$ 8.650 por metro quadrado. Mas como que está lá na Minha Casa Minha Vida? Como que está no super luxo? Eu sei que o 8.600 é uma média geral do mercado. Como que está por padrão? Lembrando que se quiser isso por região, por tipologia, desmembrado por bairro, mês a mês, a gente novamente recomenda e enfatiza que você se associe ao Sinduscom, que desenvolve um belíssimo trabalho de inteligência e de assessoria econômica. Então tem acesso a essa versão completa dessa pesquisa que nós estamos mostrando aqui, associando ao Sinduscom. Voltando, como que está o preço então por padrão? No slide 19 a gente consegue ver aquele padrão especial, que são unidades aí, estúdios, lofts e um dormitório, um ticket médio alto para esse tipo de produto, né? R$640 mil para 52 metros, ou R$12.200 o metro quadrado. O próprio Minha Casa Minha Vida tem um preço interessante, se comparado a outras regiões, um preço médio de R$4.327 o metro quadrado para 46 metros. Então o ticket médio do Minha Casa Minha Vida, embora o teto seja 215, o ticket médio de R$200 mil. Veja que é uma elasticidade grande, o super luxo e o luxo, que são sim importantes mercados em Belo Horizonte, trabalham a patamares acima de 10 mil. O preço médio do super luxo é de 13.700. Veja que interessante então
quando a gente fala de super luxo. A gente fala que super luxo são apartamentos com ticket médio acima de 2 milhões. O piso do super luxo é 2 milhões. E o ticket médio do super luxo aqui em Belo Horizonte é de 3 milhões e 488, quase 3 milhões e meio, bem descolado desse piso. Então, um super luxo de verdade, por assim dizer, para 254 metros a 13.700. Aí muito concentrado no Centro-Sul, em bairros aí com um poder aquisitivo maior, e também em Belvedere. Então, a oferta de luxo, super luxo, uma boa penetração em termos geográficos, né? Bem clusterizado e, sobretudo, com uma boa precificação, um bom preço médio, aqui ao redor de 13 mil, quase 14 mil reais de preço médio. Por fim, outro dado que faz sentido a gente analisar e compartilhar com vocês que estão nos assistindo é esse estoque é novo, é antigo, que fase da obra que está esse estoque. Então aqui a gente segregou o que é na planta em construção e o que é pronto. A gente considera na planta tudo do registro de incorporação, do RI até 6 meses, aí no slide 20 fica mais claro de visualizar. Na construção, de 7 a 36 meses, e o que é pronto, que está à venda há mais de 37 meses. Se a gente se ater ali à oferta final, que é o que está à venda hoje, o estoque, vamos olhar a última linha. Apenas 24% do estoque da cidade de Belo Horizonte e Nova Lima é considerado pronto, ou seja, está à venda há mais de 37 meses. Praticamente metade, ali, 46,5%, praticamente a metade do que está à venda na cidade hoje, está em construção. O que denota justamente que é um estoque sadio, um estoque novo, que o estoque está sendo oxigenado, está sendo constantemente trocado. Esse é um excelente dado para Belo Horizonte. Além de ter um preço médio muito bom, um estoque não baixo, mas um estoque saudável, esse estoque ele é oxigenado, ele não é um estoque antigo, ele é um estoque que essencialmente está na planta ou em construção. Por fim, novamente agradeço aí a parceria do Sinuscom Minas Gerais com a Brain, que mês a mês, já há muitos anos, mapeia o mercado de Belo Horizonte, de toda a grande Belo Horizonte. E você que quer, então, ter acesso à pesquisa completa, novamente reitero para se associar ao Sinduscom, lembrando que parte desses dados também compõem o grande painel nacional que nós produzimos aí junto com a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que dá o grande norte do Brasil em termos de evolução de oferta, de estoque e de preço. E Belo Horizonte também, os dados de Belo Horizonte e região também estão contidos nesse grande painel de indicador nacional que a CEBIC produz. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e mais um Fique por Dentro do Mercado. Até uma próxima.